hoje, vamos dedicar algum tempo a estudar a Palavra de Deus juntos, com o sermão intitulado A Vida é Curta e o Céu é Eterno. A Bíblia explica a nossa vida de muitas maneiras. Ela compara a nossa vida ao orvalho da erva. Além disso, quando um dia aos olhos de Deus é comparado com o tempo da nossa vida, a Bíblia explica os nossos 1000 anos como um simples dia no reino de Deus, considerando a nossa existência como fugaz e sem sentido. Não se pode marcar um encontro com uma efêmera, dizendo, até amanhã, porque uma efêmera vive por apenas um dia. Quando nós olhamos para as criaturas, que só podem viver durante um período tão curto, não sentimos simpatia e compaixão por elas. Quando Deus olha para as nossas vidas, Ele vê-nos de uma forma semelhante, por assim dizer. 1000 anos de vida humana são comparados a um dia, aos olhos de Deus. As nossas vidas estão inevitavelmente ligadas aos limites demasiado breves do destino. Eu próprio sinto-me assim muitas vezes. Também eu vivi os meus 20 anos e houve uma altura em que eu era adolescente. Quando eu olho para a minha vida, pergunto-me como é que eu cheguei a esta idade tão depressa. Quando eu reflito sobre mim próprio, também sinto que as nossas vidas são demasiado curtas. Mesmo entre os membros da família de Sião, aqueles que eu tive nos meus braços, quando eram bebés, cresceram, casaram e trabalham juntos. Considerando este assunto, o tempo passa rapidamente. No passado, quando as pessoas idosas falavam da natureza fugaz da vida, nós perguntávamos-nos por que é que elas dizem essas coisas quando há tantos dias pela frente. No entanto, aqui estamos nós, a falar o mesmo. Depois de termos passado por isso, nós apercebemos-nos de como a nossa vida é realmente curta. Quantas pessoas tolas que pensam que vão viver 1000 anos, quando na realidade nem sequer conseguem viver 100? Apesar de nós vivermos uma vida curta, há pessoas que vivem para o reino dos céus e há pessoas que vivem para o inferno. Se existem estes dois caminhos de vida, não deveríamos nós escolher o caminho para o céu? Não só devemos escolher uma vida assim para nós, como também devemos orientar todas as outras pessoas que não têm consciência disso, para que a escolham. Este deve ser o nosso modo de vida. Devemos viver uma vida com sentido, orientada para o reino dos céus. Ou estaremos condenados a continuar a caminhar para o inferno, sem sequer nos apercebermos. Vamos encontrar a resposta na Bíblia. Vejamos Salmos, capítulo 90, versículo 4. Pois 1000 anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. É assim que a nossa vida é descrita. Aos olhos de Deus, 1000 anos de vida humana são como uma noite que passou. Passemos ao versículo 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Não significa isto que tudo passa num instante. Vejamos o versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Porque tudo, o que é que acontece? Tudo passa rapidamente e nós voamos. Exceto para alguns dos nossos jovens membros. Provavelmente todos nós nos identificamos com este conteúdo. Quando é que entrei na casa dos 40? Logo após ter levado os seus filhos a um determinado ponto da escolaridade, se quiser ter algum tempo para si, já se encontra na meia-idade. Depois de ver os seus filhos casados, encontra-se subitamente na casa dos 50 ou 60 anos. Estas coisas acontecem num piscar de olhos, num momento.
Na verdade, 1000 anos são como uma vigília da noite. Sobre este assunto, Deus enfatiza-nos dizendo: um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Deve haver uma razão para que Ele nos ensine que a nossa vida nesta terra não é eterna. Isto contém uma advertência para nós que diz: em vez de investirdes tudo nesta breve vida, preparai-vos e vivei para o reino dos céus, para a eternidade. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 40. No capítulo 40, versículo 6 de Isaías, está escrito: uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que é de clamar? Toda a carne, como é que ela é? É erva. E toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor. O que é que acontece às flores? Irmãos e irmãs, elas duram muito tempo. As flores desabrocham, mas passado pouco tempo, já murcharam. Elas não duram mais do que alguns dias. Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Assim, a Bíblia diz-nos repetidamente que o tempo que os seres humanos podem ficar nesta terra não é muito longo. Confirmemo-lo também no Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Vejamos o versículo 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Mesmo olhando para este mundo, que Deus criou para nós vivermos, são-nos ensinadas muitas lições todos os dias. As nossas vidas também são inevitavelmente curtas. Que dignas de pena nos parecem as efêmeras, que vivem vidas tão curtas. Por mais esplêndida que fosse a vida de alguém, ou por mais poder e autoridade que exercesse, era apenas por um breve momento. As nossas vidas nunca poderão ser eternas. A vida, a juventude e a beleza passam tão depressa, não é verdade? Muitos de vocês, sobretudo os de meia idade ou mais velhos, sentirão isto profundamente. Depois de dedicar anos a criar os vossos filhos e a vê-los casar, têm finalmente algum tempo livre para vós, mas apercebem-se: agora, não tenho muito tempo para causar um impacto significativo nesta terra. Quando olhamos para as efêmeras e outras criaturas com pouco tempo de vida, não podemos deixar de sentir pena delas, pensando: será esta a única vida que elas têm? Quando Deus olha para as nossas vidas, Ele diz: são como as flores e erva do campo, momentâneas e breves, que florescem por pouco tempo e depois se desvanecem. De facto, as nossas vidas são transitórias, como a erva e as flores. A Bíblia informa-nos continuamente deste facto, através dos registros do escritor de Salmos, do apóstolo Pedro e do profeta Isaías. Vejamos Salmos, capítulo 103, versículo 13. Vejamos o versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá, daí em diante, o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem.
Nos céus, estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Está escrito: a vida dos mortais é como a erva, florescem como a flor do campo, indicando que tudo é momentâneo. Assim, o que é que Deus, tendo piedade dos homens, quer dar-nos? Ele quer dar-nos a vida eterna. Então, não faria sentido viver eternamente, enquanto se sofre para sempre, pois não. É por isso que a alegria e a felicidade serão sempre criadas. A vida que nos será concedida será diferente da nossa vida nesta terra. Haverá um eterno desfruto de felicidade, alegria e bênçãos, para além do que o nosso coração pode suportar. A Bíblia ensina-nos que Deus criou para nós um mundo onde não há morte, luto ou dor. Por isso, todos temos de entrar neste mundo. Neste momento, estamos apenas a viver temporariamente nesta terra. Então, para que direção devemos sempre caminhar nesta terra? Devemos ser capazes de ajustar as nossas vidas ao reino dos céus. De acordo com o livro do Apocalipse, existe um lugar de sofrimento eterno. Quando Jesus veio a esta terra, Ele exortou-nos a não irmos para esse lugar. Jesus enfatizou repetidamente: se a tua mão te faz pecar e te impede de entrar no reino eterno dos céus, corta-a, em vez de perderes o reino dos céus. É assim que a nossa vida nesta terra é curta e que parece patética e lamentável aos olhos de Deus. É por isso que Ele nos concedeu este caminho. Por isso, todos nós devemos esforçar-nos por obedecer a todos os ensinamentos de Deus, os seus regulamentos, decretos e leis, e segui-lo para onde quer que Ele nos conduza. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta. E serão, o que é que lhes vai acontecer? Atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. O próprio Deus veio a esta terra para nos impedir de ir para esse lugar. Ele morreu em nosso lugar, derramou o seu sangue e suportou inúmeros insultos, dores e sofrimentos. Para nos conduzir, a nós, seus filhos, ao reino eterno dos céus. Ele estabeleceu a Páscoa da nova aliança, o caminho para a vida eterna. Despertou-nos para a mãe da vida eterna e permitiu-nos ter fé nela, não foi? Por muito grande ou popular que alguém possa ser nesta terra, isso não é eterno. Os cantores populares que já foram famosos vivem agora muito felizes. Eles continuam a desfrutar a popularidade da sua juventude. A resposta é não. Irmãos e irmãs, esses períodos são demasiado curtos. A popularidade de uma celebridade ou de uma pessoa no poder é momentânea. Através deste conteúdo, torna-se claro como é espantosa a graça de Deus, que nos permite ir para o eterno reino dos céus. Deus concedeu-nos a Páscoa, a verdade da vida, derramou o seu precioso sangue na cruz, para expiar todos os nossos pecados passados e abriu-nos todas as portas para entrarmos no reino dos céus. Pensemos sempre na sua graça. Não percamos o nosso coração com as coisas triviais desta terra, esquecendo-nos e afastando-nos da vontade de Deus. Acima de tudo, mantenhamos uma esperança mais profunda no reino dos céus. Nós não precisamos de ter um sentimento de inferioridade, pensando: alguém tem um apartamento luxuoso. Por que é que eu não posso viver assim? E quanto àquela glória e àquela vida?
Não nos ensina a Bíblia que eles são como as flores do campo. O que é importante é o rumo da nossa vida, se estamos a viver corretamente ou não. Não é importante quem vive uma vida esplêndida, ou quão grandiosa e poderosa é a vida de alguém. A questão é, a direção da minha vida é para o céu? Ou será que, sem saber, estou a caminhar para o inferno? Se nós compreendermos corretamente a direção que pretendemos seguir e percorrermos o caminho da vida em conformidade, o que teremos mesmo no fim da nossa vida? Teremos, sem dúvida, esperança. Um membro mais velho está muito feliz depois de ter recebido um diagnóstico terminal no hospital. E as pessoas comuns? Eles estariam deprimidos e com medo. Mas este membro está tão feliz, dizendo, eu vou para o céu. Por isso, ele anda por aí a cumprimentar os membros da igreja, dizendo, quando eu for para o céu e vir o Pai, que mensagem devo transmitir? Cheio da alegria e da felicidade de ir para o reino dos céus, ele não sente qualquer medo da morte. Pensem na vida humana. Quando os amigos que costumávamos ver nos encontros começam a desaparecer um a um, pensamos, será a minha vez a seguir. Isso é a vida humana. A nossa vida nesta terra não é uma estadia temporária depois de termos pecado. Quem me dera poder fugir o mais depressa possível e regressar à nossa eterna pátria celestial. Foi o que disse o apóstolo Paulo, bem como todos os santos da igreja primitiva. E é o mesmo que acontece com os nossos corações hoje. O apóstolo Paulo disse, desejo partir e estar com Cristo. Mas é mais necessário para os filhos de Deus, que ainda não compreenderam esta verdade, que eu permaneça no corpo nesta terra e ajude a despertá-los. Vejamos o livro de Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 6. No capítulo 21, versículo 6, está escrito, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Uma vez que esse lugar existe, Jesus veio a esta terra e proclamou repetidamente nos Evangelhos, se a tua mão te faz pecar, corta-a. É melhor entrares na vida mutilado, do que com as duas mãos ires para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Isso é porque o mundo em que vivemos é temporário e não pode durar para sempre. Ser pai, ser mãe e ser filho são coisas temporárias. Tudo é temporário. Todas as pessoas deixam este mundo um dia. No entanto, ao cumprir estes papéis, o que importa é, a nossa vida está orientada para o céu ou está alinhada com o inferno. Nós estamos sempre numa encruzilhada. Nós temos de escolher sempre o caminho para o reino dos céus. É por isso que Deus veio a esta terra na carne, como o Espírito e a noiva, chamando-nos para fora da nossa miséria para sermos seus filhos. Passemos ao capítulo 22, versículo 17. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem. O que é que eles dizem? Eles chamam toda a humanidade, dizendo, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A quem se refere o Espírito? Refere-se a Deus Pai. Então, quem é a noiva de Deus Pai que aparece com ele? Deus Mãe. Deus Pai e Deus Mãe vieram a esta terra e estão a dizer aos seus filhos, venham. Quem tiver sede, venha a mim,
e receba de graça a água da vida. Não disse ele a mesma coisa há 2000 anos? Vejamos o que Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quem veio nessa altura? O pai e a mãe vieram juntos. Quando o pai veio a esta terra pela primeira vez, sozinho, ele disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Apocalipse capítulo 22, o Espírito e a noiva juntam-se e dizem: Vem. Na sua primeira vinda, ele veio sozinho e disse: Vem. E na sua segunda vinda, eles vieram juntos em carne e estão a chamar os seus filhos: Vem, para os conduzir à salvação. Só quando vamos ter com eles é que podemos receber a vida eterna. Em vez de uma vida passageira e momentânea, nós podemos receber a vida eterna. Não é isso a nova aliança que Deus estabeleceu nesta terra, para que pudéssemos receber esta vida? Esta é a minha carne. Este é o meu sangue. Se comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, o que é que acontecerá? Tereis a vida eterna. Assim, por mais nobremente que se viva nesta terra, se não se comer a carne do Filho do Homem e não se beber o seu sangue, o que acontecerá? Não se terá vida. Afinal, o Espírito e a noiva não vieram a esta terra para nos dar a vida eterna. É por isso que, na sua primeira vinda, o Pai veio sozinho à terra de Israel e gritou: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E quanto à sua segunda vinda, o pai e a mãe juntam-se e dizem: Quem tiver sede, venha a mim. Nós temos de conhecer o pai e a mãe para ir ter com eles, certo? Depois, precisamos de saber onde estão o pai e a mãe, onde devemos ir para os encontrar, e quem são eles. Quantas verdades é que Deus nos revelou na Bíblia, para que possamos encontrar todas as respostas a estas perguntas. Agora, vamos a todo o mundo e digamos a todas as pessoas: regressem a Sião, onde o pai e a mãe habitam. Eles estão à vossa espera. E ali está a bênção da vida eterna. Não está escrito em Salmos capítulo 133 que Deus concede a sua bênção, a vida eterna, em Sião? Quem nos dá a vida eterna em Sião? É por isso que devemos regressar rapidamente a Sião. Nós devemos dizer, já que a vida é tão curta e nós não temos muito tempo, por favor, voltem rapidamente para o pai e a mãe e para Sião. O nosso tempo de vida é, de facto, muito curto. Por favor, parem um momento para refletir. Que idade vocês têm? Eu tenho 50 anos. Quantos anos mais acha que lhe resta? 20 a 30 anos. Por que é que você não muda o seu estilo de vida para aquele que lhe permite ir para o reino dos céus? Há vida eterna no céu. Desta forma, é necessário ensinar-lhes a origem da humanidade que a Bíblia e os profetas testemunham. Fico sempre espantado quando me vejo a trabalhar ao lado daqueles que anteontem eram estudantes e bebés. Isso faz-me pensar, quando é que eles cresceram e se tornaram adultos? Quando é que eles cresceram, ao ponto de assumirem os seus próprios papéis? São coisas que eu nunca poderia ter imaginado antes. Não significa isto que o dia em que vamos para o céu está cada vez mais próximo. Por isso, não tenham medo nem se entristeçam, só porque estão a envelhecer. Mas façam a si próprios esta pergunta: no tempo que me resta de vida, que materiais posso enviar para o céu, para lá construir uma bela casa? Eu já vos contei uma vez esta parábola. Um crente em Deus morreu e foi para o reino dos céus.
pensando que lá teria uma bela casa, porque tinha um título na igreja. Aí vi uma grande variedade de esplêndidos apartamentos de luxo dourados. Pensando, deve haver um entre estes para eu viver. Segui o anjo guia, mas este passou-lhes ao lado. Ele ficou um pouco desiludido, mas pensou, de certeza que é outra casa. Depois, ele viu outra casa, um pouco menos magnífica, mas ainda assim muito luxuosa. No entanto, eles também passaram por essa. Ele pensou, espera, a minha casa devia ser pelo menos assim. No entanto, eles passaram por todas estas casas. Finalmente, ao chegar diante de uma cabana, o anjo disse, este é agora o lugar onde vais viver. Por isso, ele protestou um pouco com o anjo. Eu já tive um cargo importante na igreja e fui fiel durante muito tempo. Então por que é que me deram um lugar assim? O anjo explicou, no reino dos céus, as casas são construídas com os materiais enviados da terra. E como os materiais que enviaste não foram mais do que isto, só podes ficar com este lugar. De acordo com o livro do Apocalipse, como é que Deus nos vai retribuir? Assim, nós precisamos agora de acumular muitas bênçãos no céu. A bênção da fé, a bênção do amor, a bênção da esperança, a bênção de guiar corretamente os outros para o reino de Deus, a bênção do Evangelho, a bênção de ensinar a palavra de Deus, e assim por diante. Enquanto nós vivermos nesta terra, devemos manter-nos alerta. Caso contrário, 10 anos podem passar, num piscar de olhos. Então, haverá aqueles que viveram esses anos, sem fazer nada para o céu, e aqueles que viveram cada dia, frutuosamente para o céu. Quando nós refletimos sobre a graça de Deus, que derramou o seu sangue, e se sacrificou na cruz por nós, devemos perguntar-nos qual é a forma mais graciosa de viver. O que é que vale a pena? Uma vez terminada esta breve oportunidade de vida, nós não teremos mais a possibilidade de dar glória a Deus nesta terra. Foram-nos dadas condições que até os anjos celestiais invejariam. Mas se continuarmos a desperdiçar o nosso tempo noutras coisas, acabaremos por não poder pagar nem uma cabana. Façamos diligentemente todos os preparativos necessários para desfrutar da felicidade e das bênçãos eternas. Construamos a virtude através da oração, a virtude através da pregação e a virtude através da união com os membros da nossa família de Sião. O que vocês acumularam nunca lhes será retirado por outros. O que nós acumulamos será plenamente nosso. Os que o compreendem agem em conformidade, enquanto os que não o compreendem perdem inevitavelmente. Uma vez que Deus nos deu tempo de forma igual, eu espero que todos nós encontremos os melhores caminhos que podemos tomar dentro desse tempo, guiando muitos dos nossos irmãos e irmãs celestiais para o caminho onde o Pai e a Mãe dizem, vem. Esperando que tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.